Olá, sejam muito bem-vindos novamente ao curso introdutório ao livro A Revelação, uma viagem conduzida pela fé em busca da cura em nome de Jesus. Lembrando que esse livro é um tratado de medicina espiritual, é um tratado teológico, cristocêntrico e um tratado também de física quântica. Eu sou Danilo Verotti e hoje farei a exposição da segunda parte desse nosso curso introdutório, onde hoje falaremos a respeito do indivíduo encarnado sendo visto como um conjunto de 5 corpos. Nós iremos abordar ao longo desta aula os corpos espirituais, os centros de energias principais, as vias condutoras que existem nos corpos espirituais e faremos também um entendimento da anatomia e da fisiologia dos corpos espirituais. E iremos ver também de que forma os corpos espirituais, e particularmente a nossa alma, que é o conjunto dos nossos corpos permanentes, nomenclatura inédita sendo colocada, se interliga e se integra com o nosso corpo material e interfere no funcionamento dele também. Então, sejam muito bem-vindos. Vamos dar início, então, a essa nossa segunda aula, a nossa segunda jornada. O apóstolo Paulo, ele nos coloca na primeira carta enviada aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 44, a seguinte afirmação: se há corpo natural, há também corpo espiritual. Essa frase, em sua essência, nos dá uma ideia clara de que somos indivíduos formados por uma essência material, física, visível, tangível, palpável e perecível e transitória, e que temos também uma essência espiritual, que é invisível, que é etérica, que é intangível e que não é perceptível aos sentidos naturais, à audição, à visão, ao tato, ao paladar, ao olfato, dentro de condições normais. Isso já mostra que temos pelo menos duas partes. Contudo, dentro da visão que nós apresentamos aqui em nosso livro, nós colocamos o indivíduo encarnado como sendo formado por um conjunto de 5 corpos. Nós, como indivíduos encarnados, nós possuímos uma alma, que é o conjunto dos 3 corpos espirituais permanentes que nós possuímos. O corpo espiritual superior, tá? Ou espírito, o corpo mental ou a mente e o corpo espiritual inferior ou perispírito. Esses 3 corpos em conjunto, eles formam a nossa alma, a nossa essência imaterial e imortal, tá? Temos que entender que a alma, ela não é eterna, porque ela foi criada por Deus, portanto, ela tem começo, embora não tenha fim. Mas ela não é eterna, ela é imortal. Então, nós temos 3 corpos espirituais permanentes, nós vamos estudá-los cada um de uma forma mais detalhada. Temos um 4º corpo, que é chamado de corpo espiritual transitório ou duplo etérico, e temos o corpo material. De uma maneira bastante prática, o duplo etérico, ele se posiciona entre a alma e o corpo material e serve justamente como um elo de ligação, que faz a interligação e a integração da alma com o corpo material. Sendo assim, o duplo etérico, ele só existe nos indivíduos que se encontram na condição de encarnados. É importante que nós saibamos que essas nomenclaturas aqui colocadas, corpo espiritual superior para se referir ao espírito, corpo mental e corpo espiritual inferior, mas particularmente o corpo espiritual superior e o corpo espiritual inferior, são nomenclaturas que nós estamos trazendo aqui na nossa obra. Corpo espiritual transitório ou duplo etérico, particularmente a nomenclatura corpo espiritual transitória, também é uma nomenclatura que nós trazemos de forma inédita a partir do nosso livro. Tá? Então, nós temos 4 corpos espirituais, sendo 3 corpos espirituais permanentes,
espírito, mente, perispírito, e um corpo espiritual transitório ou dupletérico, que serve para fazer a interligação e integração dos corpos espirituais permanentes que formam a alma com o nosso corpo material. É importante que nós prestemos atenção nas características mais marcantes desses corpos. Os corpos espirituais permanentes, que são invisíveis e imortais, são justamente aqueles que em conjunto formam a nossa alma, que é também imortal e invisível. O corpo espiritual transitório, como é um corpo que somente existe naqueles indivíduos que se encontram na condição de encarnados, ele tem, assim, uma natureza semelhante à do corpo material, no sentido de que ele também é transitório, como é transitória a existência do corpo material, mas por se tratar de um corpo espiritual, ele também é invisível como os corpos espirituais permanentes. Portanto, o corpo espiritual transitório ou dupletérico, que só existe nos indivíduos que estão na condição de encarnados, que têm um corpo físico, ele é um corpo invisível, como os corpos espirituais permanentes que formam a alma, mas ele é um corpo transitório, cuja existência também está condicionada à existência, à vida do corpo físico. Depois que o corpo material ele perde a vida, depois que o indivíduo falece, que tem início o processo de desencarne, enquanto o corpo material ele entra em um processo de decomposição que leva de meses a anos, o corpo espiritual transitório ele se desintegra. E esse processo de desintegração ele se inicia com a desativação do dupletérico, que leva de 6 a 72 horas nos casos de morte natural. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais para frente. E ele se consuma a sua completa desintegração depois que ele já está desativado e desligado, num total de 45 dias. Nos indivíduos que cometem suicídio, a desativação e o desligamento do dupletérico, eles acabam ocorrendo de uma forma espontânea por esgotamento das energias. Isso faz com que esse processo de desligamento e de desativação possa levar até 45 dias, período o qual a alma permanece interligada e integrada ao corpo material. Mais adiante nós falaremos sobre essa questão. Então, temos aqui, por fim, o corpo material, que ele é um corpo de natureza transitória, como nós já explicamos, e um corpo visível, um corpo que nós conseguimos tocar, nós conseguimos sentir, nós conseguimos perceber o cheiro e nós conseguimos vê-lo. Seguindo adiante, nós temos aqui um corpo espiritual permanente, uma apresentação genérica de um desses corpos que, especificamente aqui em questão, nós podemos considerar que seria o espírito, que está representado na cor violeta. Nós vamos perceber que cada corpo espiritual permanente tem um conjunto de 7 estruturas circulares luminosas na forma de disco, que são conhecidas como 7 centros de energias principais. Estes 7 centros de energias principais, eles também são conhecidos dentro de linhas terapêuticas e filosóficas orientais como chakras. Nós aqui optamos por chamá-los de centros de energias principais para poder adaptar esta nomenclatura à nossa cultura ocidental e à própria visão científica das áreas e do público com o qual nós vamos conversar, nós vamos dialogar no entendimento da espiritualidade, a aceitação desses conceitos e o entendimento da existência dessas estruturas por parte da própria ciência ocidental, ela fica facilitada quando se tem uma terminologia com a qual ela seja mais familiarizada. Uma nomenclatura que seja fácil de ser definida tanto na língua portuguesa quanto, por exemplo, no espanhol ou no inglês.
Então, isso facilita a difusão do nosso conhecimento, principalmente dentro do público ligado à área de saúde, à medicina, às demais profissões da área de saúde e os próprios terapeutas holísticos, que muitos são familiarizados com a nomenclatura oriental, mas muitos também estão provenientes de áreas da saúde tradicional e acabam tendo uma maior facilidade de se familiarizar, não só com o termo aqui utilizado para os centros de energia, como 7 centros de energias principais, mas também com as outras estruturas que nós iremos descrever. Então, cada corpo espiritual permanente tem 7 centros de energias principais, ou um conjunto de 7 centros de energias principais. Nós vamos ver que cada centro de energia principal, ele é designado por um número ou por um nome. O nome, ele costuma guardar relação com a função e ou com a localização do centro principal. Por exemplo, o centro de número 1, que é o centro básico, ele fica situado na região da superfície, fica localizado na superfície da região da parte de baixo da pelve de cada corpo espiritual, não é no corpo material. Os centros de energias principais, eles estão nos corpos espirituais, guardem isso. Como ele está localizado próximo daquilo que seria a base da coluna vertebral do corpo espiritual, ele tem o nome de centro básico. Tá? O centro sexual, como ele fica próximo aos órgãos do aparelho reprodutor, a superfície da parte da frente, da região da pelve de cada corpo espiritual, ele tem um nome que tem correlação com a região anatômica correspondente do corpo material. E assim sucessivamente. O centro coronário, por se posicionar na superfície da parte de cima da região da cabeça, como se fosse uma coroa, ele então designado como centro coronário. Então nós temos 7 centros de energia, cada um deles tem um número e tem um nome. O centro de número 1 é conhecido como centro básico, o centro de número 2 é o centro sexual, o centro de número 3 é o centro umbilical, o centro de número 4 é o centro cardíaco, o centro de número 5 é o centro laríngeo e o centro de número 6 é o centro frontal. E, finalmente, o centro de número 7 é o centro coronário. 7 centros de energias principais. Nós vamos falar um pouquinho sobre a localização deles nos slides seguintes, de uma maneira um pouco mais precisa. Aqui nós temos uma perspectiva de como eles estão posicionados a partir de uma visão frontal. Então, cada corpo espiritual permanente possui um conjunto de 7 centros de energias principais. Aqui nós temos este mesmo corpo a partir de uma visão lateral, de uma outra perspectiva. Aqui nós vemos o conjunto dos 7 centros de energias principais. Vemos aqui o centro básico. Ele fica localizado, lembrando, sobre a superfície da parte de baixo, da região da pelve, de cada corpo espiritual. Cada corpo espiritual tem um centro básico, cada corpo espiritual tem um conjunto de 7 centros de energias principais. Aqui nós temos aqui em laranja o centro sexual, o centro principal de número 2, que ele fica situado sobre a superfície da parte da frente, da região da pelve de cada corpo espiritual. Aqui em amarelo, o centro de número 3, que é o centro umbilical, que ele se situa sobre a superfície da parte da frente, da região do abdômen de cada corpo espiritual, mais ou menos a 2 a 3 centímetros acima da região do próprio umbigo, tá? De cada corpo espiritual. Em verde, o centro principal de número 4, também conhecido como centro cardíaco, que se situa sobre a superfície da parte da frente, da região do tórax de cada corpo espiritual. E aqui o centro laríngeo, centro em azul claro, ou que é conhecido como o centro principal de número 5, ou centro laríngeo, que se posiciona sobre a superfície da parte da frente, da região do pescoço de cada corpo espiritual. Na cor índigo, o centro frontal, ou centro principal de número 6, posicionado sobre a superfície da região, da parte da frente, da cabeça de cada corpo espiritual, como se tivesse posicionado uma região que fica entre os olhos e a sobrancelha de cada corpo espiritual. E, por fim, o centro principal de número 7, ou centro coronário, aqui representado na cor violeta,
Centro este, que está localizado sobre a superfície da parte de cima da região da cabeça de cada corpo espiritual. Então, seguindo com os nossos ensinamentos, vemos aqui que esse corpo permanente, que está em visão lateral, ele tem um conjunto de 7 centros principais. E vamos ver que ele tem, além desse conjunto, uma estrutura tubular que percorre a parte de trás ou a parte posterior, como se fosse a própria coluna vertebral desse corpo espiritual. Essa estrutura tem o formato de vara, de cajado ou de bastão, uma estrutura tubular, que ela é conhecida como eixo diferencial. Essa estrutura, essa nomenclatura, tá? Nós também estamos trazendo aqui de forma exclusiva no nosso livro, no nosso curso. Tá? A função do eixo diferencial é fazer com que haja uma interligação e uma integração entre os centros de energias principais a partir das 7 barras transversais secundárias. O que é isso? Nós vamos começar a ver aqui, ó, que vão começar a surgir pequenas barras que servem para interligar e integrar os centros principais desse corpo espiritual com o seu eixo diferencial, tá? Essas 7 pequenas barras, elas servem para fazer a integração e a interligação dos 7 centros de energias principais, tá? Com o eixo diferencial, e através delas, eles se interligam e se integram com o eixo diferencial, e através do eixo diferencial, eles acabam por ficar interligados e integrados entre si. Então, recapitulando, cada corpo permanente, até aqui, um conjunto de 7 centros principais, tem um eixo diferencial e um conjunto de 7 barras transversais secundárias. Mas eles têm também, cada corpo permanente, um conjunto de 7 barras transversais principais. Essas barras partem dos centros principais e vão servir para interligar e integrar os centros principais de um corpo espiritual com os 7 centros principais de um corpo seguinte. Nós vamos ver aqui, na próxima ilustração, tá? Que este corpo espiritual permanente, que aqui está representado na cor violeta, que se corresponde ao espírito, ele acaba por se interligar e se integrar com a mente ou corpo mental a partir dos seus 7 centros de energias principais. Essa interligação e essa integração se faz por meio das 7 barras transversais principais do espírito. É assim que o espírito se interliga com a mente, a partir dos 7 centros de energias principais que estão interligados, integrados com os 7 centros principais da mente, por meio das 7 barras transversais principais que pertencem ao espírito. Espírito ou corpo espiritual superior ou terceiro corpo espiritual permanente. Nome também que nós estamos aqui apresentando de forma inédita e exclusiva a partir do nosso livro, do nosso curso. Tá? Vemos que a mente tem também a semelhança do espírito, essa estrutura tubular que nós chamamos de eixo diferencial, que vai justamente servir para fazer a interligação e a integração dos 7 centros de energia principais da mente entre si, entre eles. Tá? Nós vamos ver também que a semelhança do espírito à mente tem também um conjunto de 7 barras transversais principais, além dessas 7 secundárias que nós acabamos de mostrar. Aqui está o conjunto de 7 barras transversais principais e vamos ver que elas servem para interligar e integrar os 7 centros da mente com os 7 centros do corpo seguinte, que é o perispírito, ou corpo espiritual inferior, ou primeiro corpo espiritual permanente. A mente é o segundo corpo espiritual permanente. Nomenclaturas inéditas e exclusivas apresentadas aqui. Tá? Vemos que o perispírito tem também a semelhança do espírito e a semelhança da mente, um conjunto de 7 centros de energias principais. Tá? Vemos que os 7 centros do perispírito estão interligados com os 7 centros da mente por meio das 7 barras transversais principais da mente.
Vamos ver também que o perispírito tem a semelhança da mente e do perispírito um eixo diferencial. Vamos perceber que ele também tem um conjunto de 7 barras transversais secundárias que servem para interligar os 7 centros principais do perispírito com o eixo diferencial do próprio perispírito. E aqui nós vemos que ele tem também um conjunto de 7 barras transversais principais que vão servir, logo a seguir, nós vamos ver, para interligar e integrar os 7 centros principais do próprio perispírito com os 7 centros principais do duplo etérico ou corpo espiritual transitório. Aqui as nomenclaturas que eu acabei de referir, tá? Recapitulando somente, espírito ou corpo espiritual superior ou terceiro corpo espiritual permanente, mente ou corpo mental ou segundo corpo espiritual permanente, perispírito ou corpo espiritual inferior ou primeiro corpo espiritual permanente. Então, esses são os 3 corpos espirituais permanentes que, em conjunto, eles formam a nossa alma. O conjunto formado pelos 3 corpos permanentes representa a própria alma da individualidade, tanto encarnada quanto desencarnada. Tá? Aqui nós vemos algumas definições, seria interessante a gente passar. Então, a alma é o conjunto formado pelos 3 corpos espirituais permanentes e ela se encontra interligada e integrada com o corpo material nos indivíduos que se encontram na condição de encarnados. O corpo espiritual transitório, que nós também conhecemos por duplo etérico, é o elemento responsável por fazer a interligação e a integração entre a alma e o corpo material. O corpo espiritual transitório do pretérico, ele faz essa interligação e a integração da alma com o corpo material, fazendo a interligação e a integração do corpo espiritual inferior ou perispírito, que é o primeiro dos 3 corpos permanentes, com o corpo material. Ele, do pretérico, ele interliga e integra a alma com o corpo material a partir da interligação do perispírito, que é o primeiro dos 3 corpos permanentes, com o corpo material. Nós vamos ver isso daí de uma forma um pouco mais clara nos slides seguintes. Tá? E perceba que, na prática, o corpo espiritual transitório do pretérico, ele acaba funcionando como uma ponte que faz a interligação e a integração entre o perispírito e o corpo material. E perceba também que essa interligação e essa integração entre o perispírito e o corpo material se dá porque os 7 centros principais do corpo espiritual transitório ou do pretérico, eles se encontram interligados e integrados ao mesmo tempo com os 7 centros principais do perispírito e, ao mesmo tempo, com importantes estruturas do corpo material, como as principais glândulas endócrinas, como os principais plexos nervosos e como os próprios órgãos do corpo material. Nós vamos ver isso tudo em detalhes logo a seguir, tá? E também é importante que nós percebamos que os 7 centros principais do corpo espiritual transitório do pretérico, eles se encontram interligados e integrados com os 7 centros principais do perispírito, por meio das 7 barras principais, 7 barras transversais principais do perispírito. E também precisamos perceber que esses 7 centros do corpo espiritual transitório do pretérico, eles já se encontram interligados e integrados com importantes estruturas do corpo material, como as glândulas endócrinas, os plexos nervosos e também os próprios órgãos, por meio dos canais e vias do sistema condutor de energias do duplo etérico. E nós vamos ver também que por meio dos próprios nervos que saem dos plexos nervosos e vão até os órgãos. Tudo isso vai ser visto em detalhes, tá? Só para a gente ter uma noção introdutória daquilo que a gente, na prática, vai começar a ver. É importante que nós saibamos que os 7 centros principais do corpo espiritual transitório ou do pretérico, como eu falei, também se encontram interligados e integrados com os órgãos do corpo material por meio dos próprios nervos que partem dos plexos nervosos e que depois se dirigem até os próprios órgãos, que eles se ramificam, eles se dividem, alguns se comunicam até com outros plexos nervosos e que, por fim, acabam por chegar até
os diversos órgãos do corpo material. Nós vamos ver que esse tipo de interligação e de integração é chamado de indireto. E nós vamos ver que quando a interligação e integração se dá somente pelos canais e vias condutores de energia, é chamado de modo direto. Tudo isso nós vamos ver, tá? Vamos em frente. Além disso, o corpo espiritual transitório do pretérico, então, ele pode ser visto como um elo de ligação entre a alma, que é formada pelos 3 corpos espirituais permanentes, e o corpo material. E ele também representa características comuns aos corpos espirituais permanentes e ao corpo material, justamente por estar posicionado entre eles, entre os corpos permanentes e o corpo material, por ter uma natureza transitória como material, o corpo material, e uma natureza invisível como os corpos espirituais permanentes. Tá? Então, o corpo espiritual transitório do pretérico, ele é etérico invisível, como os corpos espirituais permanentes, e transitório, assim como o corpo material, que só existe nos indivíduos encarnados. Do pretérico, o corpo espiritual transitório, só tem quem está na condição de encarnado, quem tem também um corpo material. Aqui, nós temos uma representação esquemática de uma alma, ou seja, um conjunto formado pelos 3 corpos espirituais permanentes, espírito, mente e perispírito. Temos aqui o corpo material e temos um espaço entre a alma e o corpo material a ser preenchido pelo duplo etérico ou corpo espiritual transitório, para que se possa fazer a interligação e a integração da alma com o corpo material. Tudo aquilo que nós falamos nos slides anteriores, nós vamos poder ter a oportunidade de ver de maneira prática, objetiva e perceptível aqui nessa ilustração. Tá? Então, aqui surgiu do pretérico ou corpo espiritual transitório. Lembra que os corpos permanentes têm um conjunto de 7 centros principais? O do pretérico também tem um conjunto de 7 centros de energias principais. Tá? E nós vemos que os centros de energias principais do duplo etérico, eles estão interligados e integrados com os centros de energia do perispírito por meio das 7 barras transversais principais do perispírito. Nós vamos ver que o duplo etérico, assim como os corpos espirituais permanentes, ele tem também um eixo diferencial. Vamos ver que ele tem também, assim como os corpos espirituais permanentes, um conjunto de 7 barras transversais secundárias, que servem para interligar e integrar os seus centros de energias principais, os centros de energias principais do duplo etérico, com o eixo diferencial do próprio duplo etérico, fazendo assim com que o próprio eixo diferencial sirva também para integrar e interligar entre si os 7 centros principais do duplo etérico. E agora nós vamos ver que, diferente dos corpos espirituais permanentes, que tem cada um conjunto de 7 barras transversais principais, tá? O espírito tem este conjunto, a mente tem este conjunto, o perispírito tem este conjunto. O duplo etérico, ele não tem um conjunto de 7 barras transversais principais. O que ele vai ter no lugar deste conjunto ou dessas estruturas são os canais e vias do sistema condutor de energias do duplo etérico. Nós vamos ver que esses canais e essas vias, eles servem para interligar e integrar os centros principais do duplo etérico com as principais glândulas endócrinas, com os principais plexos nervosos e, a partir daí, em conjunto com os nervos que saem dos plexos, interligar e integrar os centros de energia do duplo etérico com os diversos órgãos do corpo material. Então, aqui nós vamos ver que o centro coronário do duplo etérico, ele está interligado e integrado com a glândula pineal por meio dos canais e vias do sistema condutor de energias do duplo etérico. Essa interligação e essa integração nós chamamos de modo direto. Tá? A glândula pineal, eu não vou me aprofundar no livro, está muito bem trabalhado, muito bem descrito, as funções da glândula pineal, as suas particularidades em termos anatômicos. Tá? Aqui, como é um curso introdutório, eu não vou me aprofundar nessas questões ligadas à biologia propriamente dita. Tá? Mas a glândula pineal, nós sabemos que ela
ela é responsável pela produção da melatonina, que é um importante hormônio com funções indutoras do sono, com funções antioxidantes e que acaba por agir em todo o organismo, tá? Então, ele está interligado, o centro coronário do duplo etérico, por meio dos canais e via sistema condutor de energias com a glândula pineal de um modo direto. Aqui nós vemos que o centro frontal do duplo etérico ele está interligado e integrado por meio dos canais e vias do sistema condutor de energias com a glândula hipófise. É muito comum a gente ouvir terapeutas dizerem: o centro coronário está ligado com a pineal, o centro frontal está ligado com a hipófise. Mas é importante que a gente lembre que quem está interligado não é o frontal ou o coronário, mas o coronário do duplo etérico com a pineal e o frontal do duplo etérico com a hipófise. Não é qualquer frontal. Os demais até estão, porque eles estão interligados de uma forma sucessiva. Por exemplo, o frontal do espírito com o frontal da mente, com o frontal do perispírito, com o frontal do duplo etérico e, finalmente, com a hipófise. Mas, tecnicamente falando, de uma maneira anatomicamente precisa, quem está interligado com as glândulas endócrinas principais são os centros de energia do duplo etérico. Então, continuando, aqui a glândula tireoide, nós vemos aqui que o centro laríngeo, tá, do duplo etérico está interligado e integrado com ela, com a tireoide, de um modo direto por meio dos canais e via sistema condutor de energias do duplo etérico. Aqui o timo, e nós vemos que o centro cardíaco do duplo etérico está interligado e integrado com o timo por meio dos canais e via sistema condutor de energias do duplo etérico. Timo que é responsável pela maturação dos linfócitos T, pela produção também do hormônio timosina, tá? Seguindo, nós vemos aqui o pâncreas, representado por essa estrutura amarela, e percebemos que o centro umbilical do duplo etérico está interligado e integrado com o pâncreas por meio dos canais e vias do sistema condutor de energias do duplo etérico, tá? Pâncreas que tem funções endócrinas, produzindo diversos hormônios, como a insulina, o glucagon, entre outros, e funções também exócrinas, produzindo as enzimas digestivas, tá? Seguindo, aqui nós vemos uma representação em laranja do plexo hipogástrico, das glândulas sexuais, tá? No caso dos homens, os testículos, no caso das mulheres, os ovários. E nós vemos que o centro sexual está interligado, integrado com as glândulas sexuais, testículos ou ovários, por meio dos canais e vias do sistema condutor de energias do duplo etérico, tá? Aqui vemos as glândulas suprarrenais representadas em vermelho e vemos que o centro básico está interligado e integrado com as suprarrenais por meio dos canais e vias do sistema condutor de energias do duplo etérico, ou seja, de um modo direto. Todos os centros de energias do duplo etérico estão interligados com glândulas endócrinas por meio de canais e vias do sistema condutor de energias do duplo etérico, o que chamamos de modo direto, tá? Continuando, agora eu extraí essa imagem das glândulas para diminuir a poluição visual e facilitar o entendimento. Agora nós vamos ver, tá, que os centros de energia principais do duplo etérico eles também estão interligados e integrados de um modo direto com os principais plexos nervosos do corpo material. Nós vamos ver aqui que surgiu essa estrutura avermelhada, que é uma representação gráfica do plexo lombosacral. E vamos perceber que o centro básico está interligado e integrado de um modo direto, que é pelos canais e vias do sistema condutor de energia do duplo etérico, com o plexo lombosacral. Vamos ver também aqui essa estrutura amarela que surgiu, que é o plexo hipogástrico, tá? E vamos ver que o centro sexual está interligado e integrado de um modo direto, através dos canais e vias do sistema condutor de energia do duplo etérico, com o plexo hipogástrico. Aqui uma estrutura amarela, que é o plexo celíaco representado, e vamos ver que o centro umbilical do duplo etérico está interligado e integrado com o plexo celíaco por meio dos canais e vias do sistema condutor de energias do duplo etérico, ou seja, de um modo direto. Aqui nós vemos surgindo o plexo cardíaco e vamos perceber que o centro
cardíaco do duplo etérico está interligado e integrado com o plexo cardíaco por meio dos canais e vias, sistema condutor de energias do duplo etérico, portanto, de um modo direto. Vemos aqui surgimento do plexo cervical e podemos perceber que o centro laríngeo do duplo etérico está interligado com o plexo cervical por meio dos canais e vias do duplo etérico, portanto, também de um modo direto. Aqui vemos o surgimento do plexo carotídeo e percebemos que o centro frontal do duplo etérico está interligado e integrado com o plexo carotídeo de um modo direto, que é por meio dos canais e vias do sistema condutor de energias do duplo etérico. E agora, prestemos atenção, porque o centro coronário ele não está interligado e nem integrado com nenhum plexo nervoso. Nós vamos ver que o centro coronário do duplo etérico ele se interliga e se integra de um modo direto só com a pineal e também com uma área importantíssima do próprio cérebro, que é o lobo frontal, a área relacionada com os pensamentos e com o planejamento das ações e dos complexos movimentos do corpo material. Nós vamos ver que o cérebro é o único órgão do corpo material que possui interligações e integrações diretas com os centros principais, particularmente com o coronário, e nós vamos ver que também com o frontal. Tá? Dada a importância do centro coronário e dada a importância do lobo frontal no corpo material, houve, assim, por entendimento da divina providência do nosso Criador, que o centro coronário ficasse reservado para se interligar e se integrar dentre os órgãos somente com o cérebro e dentro do cérebro somente com o nosso lobo frontal. Lembrando que lobo frontal ele está interligado e integrado com o coronário e não com o centro frontal, apesar da similaridade do nome. Então, seguindo, aqui nós removemos, tá, plexos e glândulas, as nomenclaturas, para diminuir a poluição visual e facilitar a nossa visualização. Dando sequência, nós vemos aqui então que o centro coronário, como eu bem disse, ele se interliga e se integra com o lobo frontal, que está aqui representado na cor laranja, e é esta interligação e integração que acaba surgindo. Então, essa interligação e integração se faz de um modo direto por meio dos canais e vias sistema condutor de energias do duplo etérico. Continuando, agora nós vamos ver que o centro frontal do duplo etérico ele está interligado e integrado com áreas importantes do cérebro, como a região do lobo parietal, do lobo occipital e do lobo temporal. Aqui nós vemos que surge uma interligação e uma integração com essa área de cor azulada, que é a região, tá, do lobo parietal. Ele está interligado e integrado de um modo direto, que é por meio dos canais e vias sistema condutor de energias do duplo etérico, tá? Com essa região importante do cérebro, região do lobo parietal, é responsável pela sensibilidade dolorosa, tátil, pressórica, térmica. E nós vamos ver que o centro frontal também está interligado e integrado com a região, tá, do lobo occipital, de uma forma direta por meio dos canais e vias sistema condutor de energias do duplo etérico, tá? Região relacionada com a visão, a função visual e responsável pela análise e interpretação das informações visuais que são captadas na retina a partir dos olhos, tá? E por fim, ele também se interliga e se integra de uma forma direta com a região, tá, do lobo temporal. De uma forma direta, canais e vias sistema condutor de energias do duplo etérico, com essa região aqui representada na cor rosa, tá? A área importante relacionada à função auditiva e que é responsável por fazer a interpretação das informações visuais, auditivas que são recebidas a partir dos ouvidos. Tem uma função importante ligada também ao aprendizado e à memorização e também contribui de uma maneira menos expressiva com a interpretação de informações visuais. Além disso, o centro frontal do duplo etérico,
ele também está interligado e integrado, como nós já falamos, de uma forma direta com o plexo carotídeo. E nós vamos ver que a partir do plexo carotídeo, ele se interliga e se integra também com os olhos por meio dos nervos que saem do plexo carotídeo e que se dirigem até a região dos olhos e também por intermédio dos próprios canais e vias do sistema condutor de energias do duplo etérico que depois que saem do centro frontal, que se dirigem ao plexo carotídeo, eles acabam por acompanhar o trajeto dos próprios nervos que saem do plexo carotídeo e que se dirigem aos olhos e acabam também por interligar e integrar o centro frontal do duplo etérico com os olhos de uma forma direta e eles também, o centro frontal está interligado de uma forma indireta que é através dos próprios nervos que saem do plexo carotídeo. Então aqui nós tomamos contato com um novo conceito, o conceito de interligação e integração indireta, que é feito a partir do momento que os canais e vias condutores de energia do centro frontal saem do centro frontal e eles acabam se dirigindo até o plexo nervoso carotídeo. O plexo nervoso carotídeo e o centro frontal do duplo etérico, eles estão interligados e integrados de um modo direto. Então, o centro frontal do duplo etérico se interliga e se integra com o plexo carotídeo de um modo direto. A partir daqui, ele se interliga e se integra com os olhos de um modo direto e indireto. Modo direto, que é a partir dos canais e vias do sistema condutor de energias que chegaram até o plexo carotídeo, tá? E que continuam acompanhando os nervos até os olhos, esse é o modo direto, e através dos próprios nervos, de um modo indireto, ele também se interliga e se integra com os olhos. Vamos continuar. Então aqui nós vamos ver, tá, que o centro laríngeo do duplo etérico, ele está interligado e integrado com o plexo cervical. E nós vamos ver que a partir do plexo cervical, ele vai se interligar e se integrar de um modo direto e indireto com importantes estruturas da região do pescoço. Estruturas musculares, tá, que servem para fazer a movimentação, estabilização e sustentação da região do pescoço, músculo importante como o esternocleidomastoideu, e também estruturas viscerais, como a laringe e as cordas vocais, que são responsáveis pela fonação. Com a musculatura e com as estruturas da laringe e a própria laringe, o centro laríngeo do duplo etérico ele está interligado e integrado de uma forma direta e de uma forma indireta. Direta pelos próprios canais e vias que chegam ao plexo cervical e que acompanham os nervos que saem do plexo cervical e que se dirigem até os órgãos e os músculos, e de uma forma indireta, que é por meio dos próprios nervos. Tanto os nervos quanto os canais acabam servindo como fios condutores que vão transmitir os efeitos magnéticos, as influências vibracionais, as energias, as cargas das energias e as correntes elétricas que surgem no centro laríngeo e que finalmente vão se dirigir até os diversos órgãos. Tá? Prosseguindo, nós vamos ver aqui que o centro cardíaco duplo etérico ele está interligado e integrado com o plexo cardíaco e vamos ver que a partir do plexo cardíaco ele se interliga e se integra com o coração, com os pulmões e com os grandes vasos da cavidade torácica, artéria aorta, veia cava e artéria e veias pulmonares. Também essa integração se faz de um modo direto e indireto. Direto, através dos canais e das vias do sistema condutor de energias do duplo etérico, que partindo do centro cardíaco, chega até o plexo cardíaco e acompanhando os nervos que partem do plexo cardíaco em direção ao coração, ao pulmão e aos demais vasos, eles acabam por interligar o centro cardíaco do duplo etérico até os órgãos e os vasos de uma maneira direta. E de uma maneira indireta ele está interligado a partir dos próprios nervos que saem do plexo cardíaco e que se dirigem às estruturas viscerais e vasculares da cavidade torácica. Agora nós vamos ver que o centro umbilical do duplo etérico ele está interligado e integrado com o plexo celíaco e vamos perceber que a partir do plexo celíaco
ele se interliga e se integra também, de um modo direto e de um modo indireto, com os órgãos do aparelho digestório ou digestivo. Estômago, esôfago, fígado, o próprio pâncreas, que já está interligado de uma maneira direta, ele também se interliga de uma maneira indireta, os intestinos, o reto e demais estruturas, vias biliares, enfim. Essa interligação é feita de um modo direto, quando os canais e vias condutores de energia chegam até o plexo celíaco e partem do plexo celíaco correndo em paralelo aos nervos que também partem do plexo celíaco e que se dirigem até esses diversos órgãos. E está interligado de um modo indireto a partir dos próprios nervos que saem do plexo celíaco e que vão até os diversos órgãos. Agora nós vamos ver aqui que o centro sexual do duplo etérico, ele está interligado e integrado com o plexo hipogástrico, tá? E a partir do plexo hipogástrico, ele vai se interligar e se integrar de um modo direto e indireto com os principais órgãos do aparelho reprodutor e do aparelho urinário do corpo material. Vai se interligar e se integrar, no caso dos homens e das mulheres, com os rins, com os ureteres, com a bexiga. No caso dos homens, falando agora do aparelho reprodutor, com o pênis, com as vesículas seminais, com os canais deferentes, com o testículo, que ele já está interligado também de um modo direto, por ser a glândula sexual, com a próstata, e na mulher, nos órgãos do aparelho reprodutor, a vagina, o útero, as trompas, além dos ovários, que nós também já havíamos falado, tá? Essa ligação direta se faz por meio dos canais e vias do sistema condutor de energias do duplo etérico, que assim que chega até o plexo hipogástrico, eles acabam por acompanhar os próprios nervos que saem do plexo e que se dirigem a outros plexos nervosos e finalmente aos órgãos, a outros plexos nervosos, como os plexos renais, como o plexo prostático, como o plexo uretero-vaginal e finalmente se dirigindo até os nervos, até os órgãos. Então, isso se faz de um modo direto, quando esses canais e essas vias que saem do centro sexual do duplo etérico e que chegam até o plexo hipogástrico acabam por acompanhar os nervos que partem do plexo hipogástrico e que se dirigem aos órgãos do aparelho urinário e aos órgãos do aparelho reprodutor, passando inclusive por outros plexos. Então, esse de um modo direto. E o modo indireto é através dos próprios nervos. Tá? E, por fim, nós vamos ver que o centro básico do duplo etérico, ele está interligado e integrado, primeiramente, com o plexo lombosacral, de um modo direto, que é através dos canais e vias do sistema condutor de energias do duplo etérico, e nós vamos ver que a partir do plexo lombosacral, ele vai se interligar e se integrar com a musculatura e com a pele, que se localiza no terço inferior, tá? Do tronco e nos membros inferiores do corpo material. Tá? Essa interligação, essa integração também é feita de um modo direto e de um modo indireto. Tá? O que? Do modo direto, primeiro, os canais e vias do sistema condutor de energias do duplo etérico, ele estabelece uma integração e uma interligação do centro básico com o plexo lombosacral e depois eles acabam por acompanhar o trajeto dos próprios nervos que saem do plexo lombosacral e que se dirigem até a região da pele e dos músculos do terço inferior da região do tronco e dos membros inferiores do corpo material. Tá? Então, esse é o modo direto, e o modo indireto é quando o centro básico do duplo etérico, já estando interligado por meio dos canais e vias do sistema condutor de energias do duplo etérico, tá? Com o plexo lombosacral, ele acaba por ser interligado e integrado com a pele e a musculatura dessas regiões, do terço inferior do tronco e com a musculatura dos membros inferiores do corpo material, por meio dos próprios nervos que saem aqui do plexo lombosacral e que se dirigem até estas duas regiões que eu acabei de citar, a pele
da região do terço inferior do tronco e a musculatura dessa mesma região, bem como a pele e a musculatura dos membros inferiores. Tá? Então, pele e musculatura do terço inferior do tronco e pele e musculatura dos membros inferiores. Tá? São com essas estruturas, com esses órgãos que o centro básico do duplo etérico está interligado e integrado de um modo direto e indireto. Tá? Então, aqui nós fizemos um apanhado geral apresentando a anatomia e a fisiologia dos corpos espirituais, mais até a anatomia do que a fisiologia, que nós vamos ver logo adiante no decorrer da nossa apresentação, e a forma como os corpos espirituais permanentes, particularmente, que formam a alma, eles estão interligados e integrados ao corpo material. A partir desta visão, tá, holística do indivíduo, sendo representado de uma forma multicorporal e depois nós vamos ver também multidimensional, nós começamos a ter condições de entender de que forma os conflitos interiores ou sentimentais que surgem na mente do indivíduo e que são caracterizados pela manifestação intensa e prolongada de sentimentos inferiores, como o ódio, o rancor, o medo, a maldade, a vingança, a tristeza, a ansiedade, podem vir a se manifestar no corpo material por meio de distúrbios funcionais e de enfermidades orgânicas. Aqui nós apresentamos as vias condutoras que fazem com que os centros de energia dos corpos espirituais e particularmente com que os centros de energia da mente, que são importantíssimos na gênese e no desenvolvimento, na fisiopatologia desses conflitos interiores e sentimentais do ponto de vista energético, do ponto de vista da física quântica e do ponto de vista de adoecimento espiritual, eles vão se interligar e se integrar de uma forma sucessiva com os centros do perispírito, com os centros do pretérico e, finalmente, com as glândulas, com os plexos e com os órgãos do corpo material, podendo fazer com que esses últimos venham a adoecer. É a partir de toda essa sistematização que nós apresentamos aqui, de uma visão holística e integrativa dos corpos etéricos e do corpo material, que nós entendemos de que forma o adoecimento que se inicia na mente pode chegar finalmente no corpo material. Esteja conosco, continua nos acompanhando, porque tem muitas coisas importantes para nós podermos apresentar. Obrigado por estar aqui conosco, que Deus os abençoe e continue aqui.